Olá, amigos do SEACLA, como vocês estão? Que vocês todos estejam bem, fisicamente, psiquicamente e espiritualmente. Que a espiritualidade maior possa estar a amparar a cada um de vocês, nos seus lares, e que possamos fazer a nossa parte, com muita prece, muita página, muita oração, muita meditação sobre os ensinamentos da doutrina espírita e de Jesus e muita reforma íntima e trabalho no bem. Vamos lá? Hoje nós vamos estudar a lição 31, que é intitulada A Razão da Dor. Raquel, antiga servidora da residência de Cusa, ergueu a voz para indagar do mestre por que motivo a dor se convertia em aflição nos caminhos do mundo. Não era o homem criação de Deus? Não dispõe a criatura do abençoado concurso dos anjos? Não vela o céu sobre os destinos da humanidade? Jesus fitou na interlocutora o olhar firme e considerou. A razão da dor humana procede da proteção divina. Os povos são famílias de Deus que, a maioria de grandes rebanhos, são chamados ao aprisco do alto. A terra é o caminho. A luta que ensina e edifica é a marcha. O sofrimento é sempre o aguilhão que desperta as ovelhas distraídas à margem da senda verdadeira. Alguns instantes se escoaram mudos e o mestre voltou a ponderar. O excesso de poder favorece o abuso. A demasia de conforto não raro faz o relaxamento. E o pão que se amontoa de sobra costuma servir de pasto aos vermes que se alegram no mofo. Reparando, porém, que a assembleia de amigos lhe reclamava explicação mais ampla, elucidou fraternalmente. Um anjo, por ordem do Eterno Pai, tomou à própria conta um homem comum, desde o nascimento. Ensinou-lhe a alimentar-se, a mover os membros e os músculos, a sorrir, a repousar e a asilar-se nos braços maternos. Sem afastar-se do protegido dia e noite, deu-lhe as primeiras lições da palavra e, em seguida, orientou-lhe os impulsos novos, favorecendo-lhe o ensejo de aprender a raciocinar, a ler, a escrever e a contar. Afastava-o, hora a hora, de influências perniciosas e mortíferas, de espíritos infelizes, que o arrebatariam, por certo, por sorvedouro da morte. Soprando-lhe ao pensamento ideias iluminadas, aos clarões do infinito bem, através de 1000 modos de socorro imperceptível, garantiu-lhe a saúde e o equilíbrio do corpo. Dava-lhe medicamentos invisíveis por intermédio do ar e da água, da vestimenta e das plantas. Vezes sem conta salvou-o do erro, do crime e dos males sem remédio que o atormentam os pecadores. Ao amanhecer, o pajem celestial acorria atento, preparando-lhe dia calmo e proveitoso, defendendo-lhe a respiração, a alimentação e o pensamento, vigiando-lhe os passos com amor, para melhor preservar-lhe os dons. Ao anoitecer, postava-se-lhe à cabeceira, amparando-lhe o corpo contra o ataque de gênios infernais, aguardando-o com maternal cuidado para as doces instruções espirituais nos momentos de sono. No transcurso da vida, guiou-lhe os ideais, auxiliou-o a selecionar as emoções e a situar-se em trabalho digno e respeitável. Clareou-lhe o cérebro jovem, insuflou-lhe entusiasmo santo, rumo à vida superior, e estimulou-o a formar um reino de santificação e serviço, progresso e aperfeiçoamento num lar. O homem, todavia, que nunca se lembrara de agradecer as bênçãos que o cercavam, fez-se orgulhoso e cruel diante dos interesses alheios. Ele, que retinha tantas graças do céu, jamais se animou a estendê-las na terra,
e passou simplesmente a humilhar os outros com a glória do que fora revestido por seu devotado e invisível benfeitor. Quando experimentou o primeiro desgosto que ele mesmo provocou, menosprezando a lei do amor universal, que determina a fraternidade e o respeito aos semelhantes, gesticulou revoltado contra o céu, acusando o Supremo Senhor de injusto e indiferente. Aflito, o anjo guardião procurava levantar-lhe o ideal de bondade, quando um anjo maior se aproximou dele e ordenou que o primeiro dissabor do tutelado endurecido por recesso de regalias se convertesse em aflição. Rolando mentalmente, de aflição em aflição, o homem começou a recolher os valores da paciência, da humildade, do amor e da paz com todos, fazendo-se então precioso colaborador do Pai na criação. Fim da historieta. Esperou Jesus que Raquel expusesse alguma dúvida, mas emudecendo a servidora, dominada pela meditação que os ensinamentos da noite lhe sugeriam, o culto da Boa Nova foi encerrado com ardente oração de júbilo indefinível. Também, assim, uma história com valor enorme para nós, porque é uma indagação que mora no nosso coração. Qual a razão da dor? E eu aconselho, né? A gente tem o capítulo 5 do Evangelho, que é o maior capítulo do Evangelho, que fala bem-aventurados os aflitos, e tem um item que chama o mal e o remédio, e que explica, né? Na verdade, ele vai detalhar mais isso aqui, esses ensinamentos de Jesus. Então é bom para complementar aquilo que nós estamos estudando hoje. Raquel, que era uma servidora de Cusa e que seguia Jesus também, né, estava no culto na casa de Pedro e ela ergue a voz, ela fala, né, e se coloca para Jesus. Por que então, né, por que motivador ela se convertia em angústia, em aflição, em sofrimento extremo para as pessoas no mundo? E as perguntas que vinham à cabeça da Raquel também vêm na nossa, né? Mas o homem não é criação de Deus? Por que então ele sofre, né? Por que ele tem que passar por dores tão difíceis? A criatura, ela não tem então, né? Nós não temos a ajuda do nosso anjo da guarda, dos espíritos superiores. Ela fala do concurso dos anjos. Não vela Deus e todo, né, o seu exército que trabalha a seu favor, né, dos espíritos superiores, sobre os destinos da humanidade? Aí Jesus olhou para ela, com um olhar firme, e fez algumas considerações. Ele fala que a dor humana, a razão da dor humana, o motivo da dor humana, procede da proteção de Deus. Aí você fala, como assim? Como é que Deus quer me proteger e eu passando pela dor? Né? Existe até um autor que fala que a dor ela é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Mas como é que é isso? Se a razão por qual eu passo pela dor, o objetivo da dor, envolve a proteção de Deus? E aí ele fala que os povos são famílias de Deus, né? A maioria de grandes rebanhos. E todos os povos são chamados, todas as pessoas, a humanidade inteira está sendo chamada faz bastante tempo para evoluir, para crescer, para ser melhor, para sentir o amor, a compaixão, a solidariedade, trabalhar no bem, né? Abdicar do mal que está dentro de nós e começar a curar, tratar todas as nossas fraquezas internas, os males internos e passar a fazer o bem. Curar esse mal e passar a fazer o bem e evoluir espiritualmente. E aí, o que acontece? Ele fala que a Terra é o caminho. A Terra ao qual nós estamos reencarnados
ela na verdade é uma mãe para nós. Por quê? Porque ela nos recebeu. Porque ela nos está nos dando, é aqui nesse planeta, nessa vida que eu estou, que eu tenho grandes oportunidades de crescimento espiritual, de evolução. Foi a compaixão de Deus, foi a oportunidade, Ele oportunizou para mim mais uma possibilidade de reencarnar e viver outras experiências e reparar o meu passado, né? Reparar as dívidas que eu tenho com as leis divinas e ser melhor, e seguir em frente sendo uma pessoa melhor, um espírito melhor. Aí ele diz que a luta que ensina e edifica é a marcha. Então, chega a ser até infantil da nossa parte, que a gente quer aquela, como o Emmanuel fala, uma rede macia, né? Para a gente poder deitar. Porque nós precisamos pensar, nós enquanto espíritos, em evolução. Se eu estou na Terra, é porque eu tenho evolução para estar na Terra, num mundo de provas e expiações. E como é que eu quero uma rede macia, indevida, se eu não faço por merecer? Porque a questão do merecimento, dentro da doutrina espírita, é algo extremamente importante. Eu preciso me modificar, ser melhor e trabalhar no bem. E, na verdade, todos os espíritos evoluídos, evoluidíssimos, eles não têm rede macia, indevida, para ficar deitado e aí seguir. Não, eles trabalham e muito. Eles velam pelo bem dos outros, por amor. E aí aqui fala, né, que o sofrimento, na verdade, toda vez que a dor vem, ela vem no sentido de despertar, ela é um despertador. Despertador para aqueles que estão distraídos, né? Como nós temos a bênção do esquecimento quando reencarnamos, tudo aquilo que nós fechamos no plano espiritual antes de vir, às vezes alguns esquecem. Dão mais atenção ao dinheiro, às coisas materiais, os prazeres terrenos, né? Piso nas pessoas, sou egoísta mesmo, orgulhoso, comigo não faz isso. E a dor, ela é uma mensageira, ela é uma despertadora. Ela faz com que você possa despertar. Despertar para quê? Que você você está perdendo tempo. Que é preciso você acordar enquanto é tempo e se tornar uma pessoa melhor. Porque tem muitos aí que estão descansando à beira da estrada, né? Que estão aí olhando, contemplando o que a gente não sabe, sem um objetivo de vida, sem o foco, e esse objetivo de vida precisa estar vinculado a Jesus, a Deus. A sermos melhores. Nós não viemos aqui a passeio, aqui não é uma estação de delícias, um paraíso de delícias, de prazeres, aqui não é isso. A minha missão na Terra é evoluir enquanto espírito e melhorar a minha condição íntima de todos que vivem na minha casa, melhorar a vida de todos que vivem na minha casa, que convivem comigo no meu trabalho, ajudar a sociedade, ajudar aqueles que estão no mesmo núcleo religioso ou não que eu, mas eu tenho que ajudar. E aqui fala, né, aí, alguns instantes ficou tudo em silêncio depois que Jesus falou. E aí ele volta a ponderar para dar mais uma complementada. Ele fala que a gente acaba se excedendo, que o excesso de poder, ele favorece o abuso. Eu tenho poder na mão, eu vou abusar. Quando eu tenho demais, conforto demais, né? Eu relaxo, eu não quero nem saber desse negócio de evoluir, de crescer. Que aí quando eu tenho muitos alimentos, eu tenho dinheiro, minha mesa é farta, eu tenho muitas coisas materiais, né? Sobra espaço até para os vermes comerem, que chega até a estragar os alimentos, estragar as coisas, as roupas, os sapatos, de tanto que eu tenho.
porque eu não preciso de tanto. Mas aí eu tenho dinheiro, eu compro muito, eu abuso daquilo que eu tenho na mão. Só que assim, a assembleia continuou em silêncio. Aí Jesus fala, vou elucidar melhor, eu vou contar uma história que aí vai ficar mais fácil deles compreenderem. E ele fala que um anjo, esses espíritos evoluídos que ficam junto conosco, por ordem de Deus, né? Ele vai tutelar um homem na terra, quer dizer, ele vai proteger, ele vai acompanhar, desde o nascimento. E ele faz a tarefa com muita responsabilidade, por tudo que foi relatado aqui, né? Ele vai ensinar a se alimentar, a se movimentar, né? A sorrir, a repousar, a correr para os braços maternos quando necessário, né? Ele protegia esse homem, né? Esse espírito superior, esse anjo da guarda, ele protegia essa pessoa de noite, né? Deu as primeiras lições da palavra, e aí inspirava novos impulsos na mente dessa pessoa para que ela fosse para o caminho do bem, né? Favoreceu o ensejo de aprender, de raciocinar, de meditar, de ler, de escrever, de contar. Olha que lindo isso, né? Ele afastava de hora em hora a influência dos maus espíritos, né, na vida desse homem. Ele soprava no pensamento desse homem, através da intuição, da inspiração, ideias iluminadas, né? Através de 1000 modos, ele socorria essa pessoa. E quando necessário, o que ele fazia? Ele oferecia espiritualmente medicamentos invisíveis por meio do ar, da água, da vestimenta, das plantas, do passe. Vezes sem conta, ele salvou essa pessoa do erro, ele salvou do crime, dos males que ele tinha, né? Só que o que aconteceu com essa pessoa? Existe uma história muito fácil que fala, né? Que a lagarta, ela precisa entrar e sair no casulo, e o casulo é uma casca forte. Então ela tem que fazer uma força de ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar, que é isso que vai formar as asas da lagarta. E aí ela vira uma borboleta, ela pode voar. Só que já tem uma história que diz que uma pessoa ficou com pena da lagarta porque ela fazia tanta força de ir para frente, voltar, ir para frente, voltar, que ela cortou aquela camada. E aí ela continuou rastejando, porque ela é naquele processo ali que ela vai formando as asas fortes para ela poder voar. E aí a pessoa veio de fora e cortou, então cortou a possibilidade dela formar essas asas. Não que esse anjo tenha feito isso, mas em algumas vezes nós agimos assim, né? Com filho, uma pessoa que amamos muito, a gente quer, mas é para o processo evolutivo daquela pessoa, ela precisa passar por aquela dor, para que ela possa crescer. O que aconteceu com esse tutelado aqui, com esse homem? Ele nem agradecia as bênçãos que ele recebia, ele mal lembrava de Deus, né? Ele pisava nas pessoas, ele fazia assim, ele não lembrava, ele era orgulhoso, ele era cruel, ele era egoísta, né? Só pensava nos seus próprios interesses. Então, assim, ele não conseguiu recolher totalmente, internalizar os ensinamentos daquele anjo, para virar, na verdade, o conhecimento que vem teórico que ele vira prático. Não conseguiu. O que acontece, então? Quando ele tem o primeiro desgosto, o primeiro sofrimento, ele começa a gesticular contra Deus, contra o céu, falando que Deus era injusto, era indiferente, né? Aí, um anjo que estava acima, maior, se aproximou daquele anjo guardião e disse assim, peraí, né?
esse tutelado, ele tem que passar por esse dissabor. Ele precisa, ele necessita para que ele possa desenvolver alguns valores. Porque senão ele não vai desenvolver alguns valores. Então, ampara, auxilia, socorre. Mas ele precisa passar por esses dissabores para ele poder começar a ganhar os valores da paciência, da humildade, do amor, do trabalho no bem, do auxílio ao próximo, da colaboração, da solidariedade. Então, assim, bem interessante, porque aí a gente responde para nós a razão da dor, o objetivo da dor na nossa vida. Deus não nos deixa relegado sem auxílio, sem socorro, nunca. Pelo contrário, Ele está sempre ao nosso lado. Ele, Jesus, e a espiritualidade superior toda, nos auxiliando, e o nosso anjo da guarda. Mas nós necessitamos ir seguindo com o nosso caminho, com os nossos esforços. Eles vão nos ajudar, principalmente se nós batermos nas portas deles. Em prece, em página, em busca de melhoramento, eles vão nos auxiliar. Isso fica muito claro. Eles vão nos auxiliar. Mas o processo evolutivo é nosso. Ele é individual. E, infelizmente, muitas das vezes nós só aprendemos na dor. Nós não aprendemos no amor. Né? Que a gente possa agora repensar, que possamos já começar a aprender já no amor, já ter iniciativas no bem, já ser proativo no bem, trabalhar no bem incessantemente, não se cansar de ajudar as pessoas, não se cansar da reforma íntima, do melhoramento, e o tempo inteiro nós teremos todo o amparo necessário. Que não necessite da dor vir para bater na nossa porta, e às vezes ela vem, né, de uma forma bem violenta, com uma tempestade muito grande, para a gente poder já fazer esse processo de evolução, da gente lutar pelo nosso melhoramento íntimo. Que isso já seja uma iniciativa nossa. Muita paz.